Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Nós vamos fazer uma leitura de pé, logo depois você vai se assentar e vai poder, então, ouvir a palavra de Deus com muita atenção, com total reverência, pois o Senhor está aqui. Amém, irmãos? Esse amém ficou muito fraquinho. O Senhor está aqui. Amém, irmãos? Amém. Joia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se tristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre, estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Tome o seu lugar. Enquanto você senta, você vai escolher aí o irmão mais bonito do seu lado e vai dizer para ele assim: olha, Jesus está voltando, viu? Você pode declarar essa verdade? Aleluia. Jesus está voltando, irmãos. Então, essa passagem se ocupa com o assunto da ressurreição dos mortos e da volta de Jesus. Esse é o assunto que Paulo trata aqui, e nós vimos que o objetivo do apóstolo é consolar os irmãos com essas palavras. Então, quando nós dizemos uns para os outros e nos lembramos que o Senhor está voltando, nós lembramos que Ele está vindo buscar um povo que foi separado, que foi na verdade comprado por Ele. Então Jesus vem para trazer salvação à igreja, e não sei se isso te assusta, mas é verdade, Ele vem também para trazer condenação aos descrentes, que na verdade já estão condenados, mas receberão a ira do Senhor, provarão a ira do Senhor. E nós já fizemos todo o trabalho de contextualizar aqui esse texto, de aplicá-lo em alguns momentos em nossas vidas, e hoje, nessa noite, a minha intenção, o meu propósito aqui é elucidar possíveis dúvidas que ainda restam em alguns irmãos sobre a ressurreição dos mortos e a volta de Cristo. Observe que Paulo escreveu isso justamente para que os irmãos não ficassem ignorantes, não fossem ignorantes acerca daqueles que dormem. E nós levantamos semana passada aqui algumas questões a respeito desse assunto que demonstram como nós somos ainda ignorantes quando falamos sobre a morte das pessoas, quando falamos sobre o que acontece depois da morte, quando falamos sobre a volta de Cristo. Até mesmo entre os estudiosos há muitas dúvidas, muitos questionamentos. Porém, irmãos, se é um texto para consolar, ele não deve trazer curiosidades, nem deve trazer intrigas, nem deve trazer perturbações. Esse é um texto para encher o nosso coração com o consolo do Espírito Santo. Amém, queridos? E como que nós podemos então obter o consolo dessa palavra? Conhecendo o que o texto ensina. E nós vimos que Paulo vai ensinar aqui que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso é um consolo para aqueles que morreram no Senhor. Ele vai ensinar que nós, os que ficarmos vivos,
até a vinda do Senhor. Não sei se todos nós ficaremos, não sei se só alguns, não sei se a nossa geração vai passar e a outra geração é que verá a vinda do Senhor, mas fato é que Paulo esperava a vinda do Senhor para os seus dias, e nós que temos o consolo nessa bendita esperança, devemos esperar a vinda do Senhor para quando, irmãos? Para hoje, amém? Oxalá o Senhor voltasse agora, oxalá os céus se abrissem e os salvos em Jesus se reunissem com os santos ressurretos, ganhando novos corpos, o arrebatamento da igreja, a grande volta do Senhor, o final espetacular reservado para nós. E aí também uma mensagem para deixar você alerta: o dia da vingança do nosso Deus, o dia em que o Senhor retribuirá a maldade dos homens, o dia que o Senhor pagará aos descrentes todo o escárnio e zombaria que fazem com o nome do Senhor. Porém, elucidando ainda essas questões, eu quero falar agora sobre o que acontece imediatamente após a morte. Há um grupo religioso na Bíblia, no tempo de Jesus, chamado de saduceus, e esse grupo, provavelmente Tomé era dissidente desse grupo, fazia parte, sua influência de fé vinha desse grupo. Os saduceus diziam que não existe ressurreição, que a ressurreição é algo que não existe. E quando Lázaro morreu, Jesus levou 4 dias para chegar ao túmulo de Lázaro, porque os saduceus acreditavam que até 3 dias após a morte, o espírito ainda estava de alguma maneira no corpo, e até 3 dias após a morte, ele poderia ressuscitar, poderia voltar à vida. Bom, nós sabemos que é possível alguém morrer e minutos depois, ou momentos depois, voltar à vida. Para isso nós temos procedimentos de primeiros socorros, né? O choque elétrico, massagem cardíaca, e algumas pessoas de fato morrem mesmo, né? E ali com primeiros socorros e bem aplicados, é possível você trazer uma pessoa de volta à vida. Agora, depois de 3 dias, eu nunca ouvi falar que massagem cardíaca ressuscitasse ninguém, nem respiração boca a boca, nem nada dessa natureza. Mas os saduceus, de alguma maneira, acreditavam nisso. Então Jesus levou 4 dias até ressuscitar Lázaro, a ponto da irmã dele dizer: olha, Senhor, o corpo já cheira mal, né? Não é bom que o Senhor vá até lá. E ele ressuscita Lázaro, demonstrando que o Senhor tem poder de restaurar o corpo, de trazer vida àquele que está morto. A ressurreição que nós aguardamos não é igual à ressurreição de Lázaro, é uma ressurreição diferente. A primeira ressurreição que existe na Bíblia, que nós aguardamos, é a ressurreição de Jesus Cristo. E ali nós conseguimos identificar como será a nossa ressurreição, olhando para a ressurreição de Jesus Cristo. Mas pensando sobre o tema vida após a morte, eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 16, para nós lermos esse texto que trata sobre o assunto e apontarmos aqui algumas implicações sobre o que acontece imediatamente após a morte. Lucas 16, versículo 19. Está com a sua Bíblia aberta aí? Acompanhe o texto. Se você tem uma caneta, pode marcar. Se você não tem, traga no próximo domingo. Marque os textos que nós pregamos aqui, porque eles são textos que vão fundamentar a sua fé. O que acontece depois da morte? É Jesus quem está ensinando. Se você é um bom cristão, você crê nas palavras de Jesus. Amém, queridos? Amém, irmãos? Então, palavras de Cristo. O que Jesus está ensinando? Ele vai contar aqui, ó.
versículo 19 do capítulo 16 de Lucas. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Você conhece alguém que vive no luxo todos os dias? Que se veste muito bem? Esse homem era rico e essa era a vida que ele levava. Verso 20: diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, de feridas. Este ansiava, desejava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Uma pausa aqui. Olha que estado que Lázaro vivia. Miserável. Passando por São Paulo agora essa semana, eu comentei com o Daniel, como é triste ver moradores de rua dormindo ao relento, irmãos. Alguns nem cabana tem. Alguns dormem, nós vimos lá, assim na calçada, num pedaço de papel, de um colchão velho. Nesse frio que está fazendo, eu vi com os meus olhos alguns dormindo sem uma barraca sequer. Alguns se escondem lá no meio, né, do papelão, daquela fogueira, aquelas coisas todas. E esse mendigo aqui era como um morador de rua. Ele foi deixado aos portões desse rico. Ele desejava comer as migalhas que caía, talvez no sentido de que o rico dava a ele, em vez de quando, alguma coisa para comer, e até os cães vinham lamber as feridas desse homem. Que vida miserável, que vida miserável. Eu abri esse parênteses aqui para dizer para vocês o seguinte: o mais importante é viver com Cristo, porque certamente esse mendigo tinha fé em Deus, e a fé em Deus salvou a sua alma, e o que ele recebeu na vida aqui terrena, de miséria, de sofrimento, não se compara com a grandeza da glória que ele recebeu no céu. Observe, o texto continua. Chegou o dia em que o mendigo morreu. Não sei porque que o mendigo morreu primeiro, né? Mas ele morreu, estava doente, morreu. E o que acontece depois da morte do mendigo, irmãos? Os anjos o levaram para junto de Abraão. Note agora a diferença entre a morte do mendigo e a morte do rico. O rico também morreu e foi sepultado. Então, quando o justo morre, o que acontece com ele? Os anjos vêm levar sua alma para junto de Deus. Morreu, imediatamente, os anjos do Senhor vêm, imediatamente levam a alma para o descanso. E os homens ímpios, quando morrem, o que acontece com eles? Os anjos não vêm, eles são sepultados. E aí, olha só na sequência do texto, para onde que ele foi? No Hades, ou no inferno, ou no lugar de tormento. Essa palavra pode ser traduzida por inferno, sepulcro, morte ou profundezas. Então, lá no buraco, esse homem rico estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou, lá no inferno: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Irmãos, ele só pediu isso aqui, olha: molha a ponta do dedo na água e refresque a minha língua. E qual foi a resposta que ele teve? Não. O Hades, o inferno, as profundezas, antes do juízo, é o lugar de tormento do ímpio antes do juízo. No dia do juízo, não é para saber se ele vai ser ou não condenado, ele já está condenado. João 13 diz isso. Então o que acontece no dia do juízo? É como um criminoso que está preso, já está pagando parte da sua pena, mas ainda não foi sentenciado, e ele é chamado diante do juiz para receber a sua sentença, e depois daquilo ali a situação fica pior ainda.
Lá em Apocalipse nós vamos entender que o inferno ou o sepulcro entregou os seus mortos, e vai dizer o texto que o próprio sepulcro ou o próprio Hades será lançado no inferno. Então, se já é má notícia saber que o ímpio morre e vai para o inferno, no dia do juízo final ele vai para o inferno do inferno. E Jesus deixa muito claro que uma vez no inferno, onde esse rico está, não tem saída. Alguém observou corretamente que no inferno orações são feitas e não tem resposta. Alguém observou corretamente que muitos caminhos levam ao inferno, mas nenhum caminho tira de lá. Você precisa lutar por entrar pela porta estreita. Entrou pela porta estreita, você tem salvação eterna. Agora, caiu no inferno, depois da morte, não tem mais volta. Então, o que acontece aqui com ambos? Olha só, depois da morte, ambos estão conscientes do que está acontecendo com eles. Olha para o versículo 25. Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Verso 27, ele respondeu, o rico: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Irmãos, 5 minutos na eternidade já é o suficiente para esse homem descobrir que ele deveria ter vivido de outra maneira. Será que nós não podemos tirar lições desse texto sem ter que ter a mesma experiência? Olha o desejo dele, que os seus irmãos, filhos do seu pai, fossem avisados para não ir para lá também. Nós que fomos salvos da ira pela fé em Jesus, precisamos avisar os outros para não irem para o inferno. Amém, queridos? Por isso que a igreja evangeliza, convida as pessoas, chama para o culto, fala de Jesus, procura dar testemunho. Sabe por quê? Não é para encher o salão, não é para tirar dinheiro de vocês. A igreja faz essa obra de boas novas, de falar das boas novas, porque nós recebemos vida eterna e não queremos que ninguém se perca. Olha esse homem, ele está pedindo a Abraão, que é o pai da fé, está pedindo a Abraão: por favor, manda Lázaro ir à minha casa e falar para os meus irmãos, para tomarem cuidado, para não vir para cá também. Abraão respondeu, versículo 29, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Irmãos, quando Jesus falou isso aqui, Moisés já estava morto. Moisés já havia morrido há muito tempo. Os profetas já haviam morrido. Então por que Jesus fala que eles têm Moisés e os profetas? Para o judeu, Moisés são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então quem que é Moisés? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Quem que são os profetas? Os profetas que você tem na sua Bíblia aí: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os profetas menores. Então eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Você tem Moisés e os profetas para ouvir? Sim ou não? Quem tem a Bíblia para ouvir? Diga amém. Então você tem a Bíblia para ouvir, que ouça a Bíblia. Qual é o sentido aqui? À medida que nós ouvimos a palavra de Deus, nós podemos escapar do inferno. Amém, queridos? Ouça o que a Bíblia tem a dizer.
Ouça as pregações considerando o destino eterno da sua alma. Não venha no culto só por vir, não esteja aqui só por estar, mas ouça o que a Bíblia tem para te dizer. Então Abraão diz isso, olha, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Aí o rico ainda questiona Abraão. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Vocês acham que sim, irmãos? Vocês acham que se alguém dos mortos voltasse, um crente aqui voltasse e falasse aqui para a gente, olha, se arrependa, porque senão vocês podem ir para o inferno, eu vi muita coisa lá. Tá. Vocês acham que Cambuci inteiro se arrependeria, irmãos? Abraão disse, não. Mesmo se alguém voltar dos mortos, eles não vão se arrepender. Aí você, não, mas será que pode? Jesus voltou dos mortos? Sim ou não? E todos se arrependem? Não. Então quem está certo aqui? Jesus é que está certo. Mesmo se alguém voltar dos mortos, eles não vão se arrepender. Então veja bem, eu oro para que vocês que ouvem a palavra de Deus aqui, se arrependam, porque Jesus voltou dos mortos, Ele está vivo, e a ressurreição é algo real para nós que temos esperança em Cristo, e para quem não tem também, só que de forma bem diferente. Algumas observações aqui, olha, depois da morte, tanto o crente quanto o descrente vão estar conscientes do que está acontecendo na sua vida. Lá no inferno, os ímpios terão lembranças da vida aqui na terra. Imagine uma mãe lá no inferno se lembrando dos seus filhos que estão aqui na terra, no mesmo caminho que ela viveu, indo para o inferno. Imagine um jovem que morreu e chega ao inferno, e lá ele se lembra dos seus irmãos, do seu pai, da sua mãe, e fala, meu Deus, manda alguém avisar para eles não virem para cá também. E o Senhor até hoje está dizendo, eles têm a Bíblia, que ouçam a Bíblia. Então nós já consideramos aqui o que acontece depois da morte. Depois da morte, a consciência é um estado universal para todos, mesmo aqueles que morrem sem Jesus estarão conscientes, e os que morrem em Jesus estarão conscientes, descansando com o Senhor, no gozo do Senhor, aguardando a ressurreição. Agora eu quero olhar para outro texto que vai falar sobre a ressurreição dos corpos. Como é que nós vamos ressurgir? Como que será o nosso corpo no dia da volta do Senhor? Nós seremos apenas uma luz brilhante, como os filmes aí mostram às vezes, né? Aquelas luzes brilhantes. Nosso corpo vai ser um corpo fantasmagórico. Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós temos a Bíblia, irmãos. Capítulo 15 inteiro se ocupa sobre a ressurreição dos mortos, a ressurreição de Cristo, depois a ressurreição dos mortos. Olha só que interessante, já nos dias de Jesus, alguns estavam dizendo duas heresias sobre a ressurreição. Uma delas está aqui, eles diziam, olha assim, não existe ressurreição. Nos dias de Paulo ali, logo após a ressurreição e a subida de Jesus para o céu, algumas pessoas na igreja já estavam dizendo, não tem ressurreição. E essa filosofia ensinava, sabe o que para eles? Vivam de qualquer maneira, ou melhor, caperdim, aproveitem bem a vida, gozem essa vida aqui, mas aproveitem mesmo, comam, bebam, porque depois que morrer, acabou. Você conhece alguém assim? Que vive o hoje, o aqui, agora, como se não houvesse o amanhã? Mas o amanhã existe. Esse texto vai dizer que se nós esperamos em Cristo só para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe por quê, irmãos?
porque o cristão não vai receber muita coisa nessa vida não. A nossa glória será futura. Amém, queridos? Jesus prometeu uma coisa para a gente, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então vamos ao versículo 35, olha o que Paulo vai dizer. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Aí a outra pergunta, com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce, a não ser que morra. Então Paulo está dando esperança para os crentes que morreram. Aqueles que morreram estão sendo semeados, porque o que nós semeamos não nasce se não morrer. Versículo 37, quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como a de trigo ou de alguma outra coisa. Quando nós pegamos uma semente de milho, colocamos na terra, o que acontece? Aquela semente, o caroço de milho, não vai virar 1 milhão. A semente vai se transformar em quê? Em um pé de milho, que vai dar espigas de milho. Mas a semente é bem diferente do resultado do plantio. Amém, queridos? A árvore ou o pé é muito diferente do que a semente. Vamos pensar no corpo humano. Quando nós fomos semeados no ventre da mamãe, nós éramos assim, irmãos? Sim ou não? Não. Não tínhamos nem forma, éramos informe. Uma pequena célula, sem forma, invisível a olho nu. E o que aconteceu? No ventre de mamãe, essa pequena célula foi crescendo, se tornou um bebê bonito. Não sei no seu caso, mas no meu caso se tornou um bebê bonito, né? E foi crescendo e nasceu. E aí o corpo, quando nasce pequeno, ele está pronto? Não, ele ainda está crescendo. E o que Paulo está ensinando aqui? Quando nós ressurgirmos, vai ser com esse corpo aqui, igualzinho nós estamos? Sim ou não? Não. Porque aquilo que você semeia não fica igual. Então a ideia de que lá no céu, você vai olhar assim para o irmão e falar assim, irmão, é você mesmo, estou vendo o seu rosto, estou lembrando do seu rosto. Mas pastor, sempre aprendi que nós vamos nos reconhecer no céu. E eu não estou desmentindo essa crença. O que eu estou dizendo é que o nosso corpo será muito melhor do que esse aqui. E graças a Deus por isso. Sem dor de coluna, irmãos. Sem bico de papagaio, né? Sem dor de cabeça. Sem aquelas gordurinhas que incomodam. Ou a falta da gordurinha, né? Que incomoda alguns. Então lá no céu o corpo não vai ser esse aqui. Olha o que Paulo vai continuar dizendo aí, verso 38, mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, o outro o da lua e o outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscitará o que, irmãos? Imperecível. É semeado em desonra e ressuscitará em glória. É semeado em fraqueza, ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Olha o argumento bíblico. Se existe corpo natural, existe também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último, Adão, espírito vivificante. Não foi
o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Quem é o segundo Adão, irmãos? Não ouvi. Quem é o segundo Adão, irmãos? Jesus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Em poucas palavras, como que nós ressuscitaremos? Com o corpo igual ao de Cristo. Você se lembra de algum aspecto do corpo de Cristo? Primeiro, lá em Lucas, com os discípulos no caminho de Emaús, os dois discípulos que conheciam Jesus andaram com ele e não o reconheceram. Isso ensina alguma coisa para a gente? Eles só reconheceram Jesus pelo que ele disse e porque o coração queimava, e quando Jesus quis se revelar. Então, na ressurreição, nós poderemos sim nos reconhecer, mas não teremos esse corpo aqui. Outra coisa bem interessante, os discípulos estavam reunidos, trancados. Como é que Jesus fez para estar com os discípulos? Bateu na porta e pediu licença. Foi assim, irmãos? Foi assim? Não. Simplesmente atravessou a parede e se viu lá dentro. Sabia que no céu nós vamos dar uns voos diferentes? Nós vamos ter um corpo capaz de sair de um lugar e aparecer no outro, de atravessar paredes. Eu estou falando no céu, irmãos. Eu não estou falando que nós somos mutantes não, tá? No céu teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Amém, queridos? Essa é a nossa esperança. Então, como é que nós ressuscitamos? Com um corpo semelhante ao de Cristo. E aqueles que já estão no inferno, vão ressuscitar? Vão. Que corpos eles terão? Um corpo corruptível, um corpo que vai queimar por toda a eternidade, que vai apodrecer por toda a eternidade, mas o bicho não vai parar de comer e o corpo não vai acabar. Mas fato é que o cristão terá um corpo semelhante ao de Jesus e viverá em glória para sempre. E o ímpio, aquele que não creu em Jesus, que não entregou a sua vida a Jesus, vai ressuscitar no dia do juízo. No inferno já está sofrendo, vai ressuscitar no dia do juízo, vai para a condenação eterna, que é o inferno, ou Geena, como diz Apocalipse, para sofrer no seu corpo horrores por toda a eternidade. O que é eternidade, irmãos? Para sempre, 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 depois da curva, sempre, da outra curva, sempre, do monte, sempre, desce ladeira, sempre, vai em frente, sempre, século, sempre, outro século, sempre, mais um milênio, sempre. Quando é que terminará o tormento do ímpio no inferno? Nunca. E quando terminará o gozo do cristão no céu? Nunca. Que esperança magnífica nós temos, irmãos. Então, olha só, eu disse aqui, duas heresias sobre a ressurreição. Uma, eles estavam dizendo, não existe ressurreição. E Paulo aqui diz, existe sim, e ele ensina. E outra heresia, lá em Tessalonicenses, na segunda carta nós vamos ver, só vou mencionar aqui. Eles estavam dizendo o seguinte, a ressurreição já aconteceu. A ressurreição já aconteceu. E Paulo estava dizendo, não. Ainda não aconteceu a ressurreição. E graças a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Eu quero fazer algumas aplicações aqui e vou falar sobre o segundo tema, que é a volta de Jesus. Eu vou aplicar com a palavra. Se você puder, abra sua Bíblia em João 3, para nós fazermos aplicações sobre a vida depois da morte. Você já aprendeu, você não é mais ignorante sobre isso. Você ouviu a Bíblia, não é a minha opinião não, nós lemos os textos. Não é o que eu penso, é o que está escrito. Então João 3,16 em diante, texto que nós conhecemos bem, diz assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para quê?
todo aquele que nele crer não, olha só, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Agora, versículo 17: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para quê, irmãos? Para que este fosse salvo por meio dele, Jesus. Versículo 18: quem nele crê não é condenado, diga graças a Deus, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O que esse texto aqui nos ensina a fazer? Crer em Jesus. Amém, queridos? Você crê em Jesus? Crê que Jesus é o Filho de Deus? Veio nesse mundo, viveu a vida perfeita, morreu pelos nossos pecados? Você crê nisso? Amém? Agora, as suas obras, a maneira como você vive, dá evidências que você realmente acredita nisso? Ou você vive se escondendo nas trevas? Você ama a luz ou você ama as trevas? Você pratica a verdade? Você coloca a Bíblia em prática, porque a Bíblia é a verdade, ou você foge dela como o diabo dizem que foge da cruz? Então a aplicação desse texto é: pare de brincar com Deus. E eu digo isso para mim também. Vem para a luz, ande na verdade, ande com Jesus, pare de pecar. Pare de pecar, arrependa-se, creia, porque Deus é bom, irmãos. Sim, quem crê tem a vida eterna, mas quem não crê já está condenado. Então creia no Senhor e você terá a vida eterna. Bom, o segundo assunto, nós temos ainda tempo suficiente para falar sobre ele, é sobre a segunda vinda de Jesus, ou a volta de Jesus, e o arrebatamento da igreja. Como será? Quando será? Ontem eu estive na casa da irmã Zenilda, com a Marília, foi aniversário da irmã Zenilda ontem, e aí pedi para ela cantar aquele hino, quando será? Aí ela cantou um hino tão bonito, né? E que diz: será de manhã? Será no final do dia? Será meia-noite? Quando será a volta de Jesus? E talvez você se pergunte: que dia será? Que ano será? Ao longo da história, muitos se ocuparam em tentar definir uma data para isso. Agora, quando perguntaram a Jesus quando seria, o que Jesus respondeu? Não compete a vocês saber aquilo que o Pai reservou para si. Amém, queridos? Então nós não temos que nos ocupar em determinar épocas para a volta de Jesus. O que nós temos que fazer? Com essa bendita esperança de viver eternamente com o Senhor, livre do inferno, pela fé em Jesus, nós temos que viver agradando a Deus, aguardando a volta de Jesus. Amém, queridos? Então eu quero começar lendo aqui o texto de Mateus 24, e depois nós vamos ler mais um texto e vamos aplicá-lo às nossas vidas. Mateus 24, verso 9. Comecemos um pouquinho antes, versículo 4. Mateus 24, versículo 4. Amém, queridos? Marca aí na sua Bíblia, se não está marcado. São textos que sustentam a nossa fé. Versículo 4. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os
Há muitos enganadores falando sobre essas coisas, irmãos. Tome cuidado, que ninguém os engane. Continuando aí, palavras de Jesus. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Só um minutinho só. Você já viu alguém por aí dizendo assim, eu sou o Cristo? Já viu? Tá assim, irmãos. Você deve se lembrar do brasileiro que se diz Henri Cristo, né? Tá ficando velhinho, mas já foi mais novo. Tá assim de discípulo, muitos vão atrás dele. Esses dias eu comentei aqui, não me lembro o país, mas parece que lá no Oriente, uma cidade com quase 5.000 pessoas, um cidadão lá se diz o Cristo encarnado, tem moralidade, tem honestidade, tem pouca corrupção, as pessoas vão para lá, seguem aquele homem, ele se diz assim, eu sou o Cristo, e as pessoas acreditam. Está escrito, muitos virão dizendo, eu sou o Cristo. Versículo 6, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Você tem ouvido falar de guerras e rumores de guerra? Sim ou não? Mas não tenham medo. Você fica com medo quando escuta falar sobre guerra? Sobre essas coisas? Se você fica com medo, tem alguma coisa errada. Aqui está dizendo para você não ficar com medo. Não fique com medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas o que, irmãos? Ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Essas coisas têm acontecido, sim ou não, irmãos? Tudo isso será o quê? O início das dores. Então já começou. O início das dores. Já começou. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Agora é interessante que Jesus volta a falar de mais alguns sinais, e volta a falar do fim. Aqui não é um ponto final, é apenas lembrando que algumas coisas estão acontecendo, que já são o início das dores. Lucas fala de sinais no céu e na terra, terremotos, pestes, guerras. Eu estou citando Lucas porque Lucas 21 também trata desse assunto. Aqui em Mateus nós vemos terremoto, pestes, guerras e fome, progresso científico, Daniel 12:4, e a apostasia, 1 Timóteo 3:1, na verdade, 4:1, 1 Timóteo, 2 Timóteo 4, do 1 ao 4, e 2 de Pedro 2, 1 e 2. O que é a apostasia? A fé sendo abandonada. Eu não sei, os irmãos, mas me parece que essas coisas estão em moda hoje em dia. Falsos profetas, o amor se esfriando, rumores de guerra, muita gente abandonando a fé. Você conhece algum crente que abandonou a fé nos últimos anos? Sim ou não? Sim. Eu conheço alguns. Então são sinais da vinda de Jesus. Mas eu quero agora me ocupar sobre a própria vinda. Versículo 29 agora. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Imediatamente, o que, irmãos? Após a tribulação daquele dia. Escute bem. Talvez o que você mais vai ouvir falar sobre a volta de Cristo é que a igreja não passa pela grande tribulação. Você vai ouvir falar isso por aí. Mas o que você acabou de ler comigo aqui? Que Jesus vai voltar imediatamente o quê? Após a tribulação daqueles dias. Está escrito isso aqui? Sim ou não? Então a ideia de um arrebatamento secreto não dá para a gente fixar aqui, porque os que ensinam
que a igreja vai ser arrebatada secretamente, ensinam que isso acontece antes da grande tribulação. E o texto está dizendo aqui que nós passaremos pela grande tribulação. Olha para o versículo 22, olha. Se aqueles dias não fossem abreviados, vamos ler o 21 que você vai entender melhor. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem jamais haverá. Versículo 22, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Os eleitos passam pela grande tribulação. E aí vem o versículo 29 que eu já li e o 30 agora. Depois da grande tribulação, o que acontece? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Se as nações o verão, como que nós vamos acreditar num arrebatamento secreto? E deixa eu abrir parênteses aqui e falar para os irmãos, tem gente muito séria que nós respeitamos, que acredita no arrebatamento secreto, pré-tribulacionista, antes da tribulação. Então a gente precisa respeitar essas pessoas e respeitar o que elas estão acreditando. Isso não traz grande diferença para a nossa vida, porque os piedosos aguardam a vinda de Jesus. Amém, queridos? E nós não estamos aqui discutindo, eu só estou querendo mostrar o texto para os irmãos. Todas as nações o verão, então o Senhor volta, o seu sinal aparece, as nações da terra vão se lamentar. Por que elas vão se lamentar, irmãos? Porque elas sabem que chegou o dia da ira do Senhor. E aí o que vai acontecer na sequência? Verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. É muito parecido com o texto lá de Tessalonicenses que nós lemos, com som, voz de arcanjo, som de trombeta e o arrebatamento da igreja. Muito parecido aqui com o que Jesus está dizendo. Então, irmãos, o que nós concluímos até aqui? Primeiro, a volta de Jesus será depois da grande tribulação. Amém, queridos? Uma outra conclusão: a volta de Jesus não será secreta, será visível. Uma outra conclusão: Jesus vem fisicamente, ele vem em pessoa buscar a igreja, e vem para salvar os escolhidos e levar os condenados à destruição eterna. É isso que nós aprendemos até aqui. E eu quero olhar para o último texto, para nós fazermos as últimas aplicações e orarmos encerrando o culto. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3. Segunda de Pedro 3, encontrou? Diga amém. Diz assim, versículo 3: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Tem gente zombando do cristianismo hoje em dia, irmãos? Vocês viram aí essa peça aí do transexual fazendo o papel de Jesus? Que zombaria! É ou não é verdade, irmãos? Zombando da nossa fé. Então vão surgir muitos zombando, e esses que zombam, que seguem as suas próprias paixões, eles também dizem assim: o que houve com a promessa? Jesus não falou que ia voltar, por que não voltou ainda? E está assim de gente falando assim: não, ele não vai voltar mais não, já passou tanto tempo e ele não voltou. Versículo 4: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles
deliberadamente se esquece de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem o que, irmãos? Céus e terra, pela palavra de Deus. Esta formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído, dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem serão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. O dia do juízo é o dia da destruição dos ímpios. Versículo 8. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Do contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Bom, se você está bem familiarizado com a doutrina da eleição, você vai entender aqui que todos chegam ao arrependimento, todos os eleitos, mas eu não vou discutir isso aqui agora, mas o texto é tranquilo, sem dificuldade. Fato é que se nós acreditamos na Bíblia, e nós acreditamos, amém, queridos? Um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos é como? Quantos anos tem que Jesus esteve aqui e prometeu que vai voltar? 2000 anos. Quantos dias então para o Senhor? Molinho, molinho. Ele levou 3 dias para ressurgir e só tem 2 dias que ele falou que ia voltar, nas contas de Deus. E aí a gente precisa saber que épocas e tempos para Deus é bem diferente, né? O tempo para nós é limitado à situação do relógio, da nossa vida, e o tempo para Deus é limitado a quê? A quê, irmãos? Nada. Deus não tem relógio não, irmãos. Deus é no tempo dele, o tempo que ele quiser, ele faz. Deus não acorda atrasado e nem dorme. Então Deus não está sujeito ao tempo. Nós estamos sujeitos ao tempo. Nós estamos morrendo. Nossa vida está assim, ó, escapando por entre nossos dedos, mas para Deus não. Então para Deus, pela conta aqui bíblica, tem 2 diazinhos que Jesus falou: eis que cedo venho. E pode ser hoje. Nós esperamos ele para hoje. Mas o que vai acontecer então no dia do Senhor? Versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá de que maneira? Como ladrão. No capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, nós vamos falar melhor sobre isso. Então eu só vou passar por aqui. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Dá a impressão de uma explosão, né, irmãos? Os elementos serão desfeitos pelo calor, muito fogo, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Olha só, uma visão apocalíptica aqui, está escrito na Bíblia. Irmãos, versículo 11, visto que tudo será assim, desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Diz para mim, jovem, velho, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha, é uma pergunta que me assusta, sabe, irmãos? Eu estou sendo sincero para os irmãos. Eu não sei o que você pensa a respeito dessa pergunta aqui, mas me assusta essa pergunta aqui. Tudo vai queimar e ser destruído. Que tipo de pessoas é necessário que nós sejamos? Ele mesmo responde, olha para o versículo 11 ainda. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Que tipo de pessoa que nós devemos ser? Santa e piedosa. Santa, abstenhos da imoralidade sexual. Piedoso, quem ama a Deus, quem vive pensando em Jesus, quem faz as coisas sempre pensando em Jesus, o tempo todo pensando em Jesus, o tempo todo pensando em Jesus. Piedoso. Versículo 12 agora. Esperando o dia de Deus. Então, irmãos, como que nós devemos viver? De maneira santa e piedosa, e fazendo o quê? Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, dizendo: vem Senhor, vem Senhor. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, nós esperamos o que, irmãos? Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Que maravilha. Amém, queridos? Que maravilha.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, chegando aqui aos finalmente, essa palavra que nós vimos em Tessalonicenses, que nos levou para esses dois temas, vida após a morte, ressurreição, e vida e a vinda ou a volta de Jesus, ela é uma palavra que traz consolo para todos nós aqui. Se isso não traz consolo ao seu coração, penso que você possa não estar vivendo em Jesus Cristo. Deixa eu fazer um teste aqui para saber se eu estou com a razão. Quantos ouvem essa palavra, que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e ficam alegres? Levanta a mão com sinceridade, diga graças a Deus. Veja só, como é uma palavra que nos consola, né? A única esperança, irmãos, em face da certeza da morte, qual é a nossa única esperança? Nossa única esperança é Jesus, irmãos. Não tem vitamina para a gente viver aqui na terra para sempre, não, irmãos. Não tem. Qualidade de vida, lógico que nós buscamos e zelamos por isso, sem problema. Mas fato é que nós estamos morrendo. Já percebeu como é que nós estamos morrendo? Alguns de vocês aqui não estão com o cabelo branquinho porque estão pintando. Nós estamos morrendo. Vocês jovens em cima aí, eu não, pastor, estou novinho ainda. Mas, infelizmente, lá no cemitério também tem caixão de novinho também. Então, nós estamos morrendo. E qual é a maior tragédia do ser humano? Irmãos, se viver sem Cristo já é uma grande tristeza, morrer sem Cristo é a maior tragédia, irmãos. Então, que você nessa noite, arrependa-se dos seus pecados. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome do Senhor, diga: Senhor, eis-me aqui, perdoa os meus pecados, purifica-me, me dá força para viver em santidade, em piedade. Irmãos, diante da repentina vinda de Cristo, como que nós devemos viver, irmãos? Esperando mais 1000 anos? É assim? Esperando mais 10 anos? É assim que você vai viver? Vivendo só para você? Como que você quer que Jesus encontre você? Como que você quer ser achado por Ele? Tire da sua vida, meu irmão, minha irmã, tudo aquilo que possa te escandalizar ou te envergonhar diante de Deus. Arranque da sua vida, jogue para longe de você, porque é melhor entrar no céu sem um olho, sem uma das mãos, sem uma das pernas, do que com todo o seu corpo. Veja que o corpo vai para o inferno, ser lançado no inferno. É melhor entrar no céu manco do que com o corpo perfeito ir para o inferno e sofrer condenação eterna. Nós não devemos, irmãos, uma aplicação aqui também, ficar olhando para os céus e para a terra em busca de sinais da vinda de Jesus, não. Mas nós devemos viver aguardando a volta dele hoje. E enquanto aguardamos, vamos apressar a vinda do Senhor, orando, ajudando um ao outro, pregando o Evangelho. Você que está aqui nessa noite, que não é membro da igreja, que não tem um pacto de fé com Jesus, não perca tempo, não brinca com isso não. Eu conheço alguns que brincam com isso e acabam mal. Não é ser membro da igreja por ser membro, mas é crer em Jesus e viver com dignidade. E aí a filiação à igreja dá testemunho da sua fé. Como Jesus disse lá em João 3, quem anda na verdade, vem para a luz. Vem para a luz. Quer mais luz do que viver na igreja, irmãos? Aqui até filmado a gente é. Vai vendo. Tudo que a gente faz fica evidente. Não é isso? Os outros aí pintam o 7, ninguém fala nada. Agora se o crente tropeçar, todo mundo fala. Olha lá o crente. Por que que fala? Graças a Deus que fala. Porque nós estamos na luz. Então, querido, jovem, irmãos que estão aqui embaixo, deixa eu ser bem claro nas minhas palavras. Se você está numa situação de dúvida, não fique assim não. Primeiro é você e Deus. Se arrependa, entrega o seu coração para Jesus.
Salvação é fé, não é mérito de ninguém, nós não merecemos, então é fácil, porque o preço Jesus já pagou. Creia, e depois de crer, você vai se arrepender, entregar o seu coração para Jesus. Procure o pastor: pastor, eu preciso me batizar, eu preciso me reconciliar com a igreja, eu preciso me filiar à igreja. E o pastor, os pastores vão te auxiliar, vão cuidar de você, vão doutrinar você na sã doutrina, para que você dê frutos, pregue o evangelho com a sua vida e salve outros do inferno. Vocês me entenderam? Digam amém. Eu acho que esse amém foi assim, vamos falar amém rápido, que aí acaba logo o culto, né? Que agora todo mundo falou amém, e o relógio já apitou aí, eu já escutei, mas eu já estou acabando mesmo. Eu disse hoje de manhã e vou repetir aqui agora: nós temos horário para começar e temos horário para terminar o culto. Então, por favor, se esforce para estar aqui às 7h30, porque eu vou me esforçar para terminar o culto às 21 horas. Tá bom, queridos? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Lembre-se, o retorno de Jesus será pessoal e físico, será visível e triunfante. E essa esperança da segunda vinda de Jesus deve estar sempre presente em nossas vidas, nos encorajando a trabalhar, irmãos. Vamos trabalhar para Jesus. Você que é membro dessa igreja, visite algumas pessoas essa semana, ore com elas, fale de Jesus, não fica dormindo não, fica acordado fazendo a obra do Senhor. E é um texto também para arrancar a tristeza do nosso coração. Quando a tristeza chegar perto de você, lembre-se de uma coisa: Jesus está voltando, e no céu não tem nem lágrima para a gente, irmãos. Nós não vamos nem chorar de tanta alegria que a gente vai ter. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por tua palavra, que é a verdade, Senhor. Não precisamos ficar iludidos, nem enganados, mas podemos andar na luz, praticando a verdade. Senhor, eu não posso terminar esse culto sem pedir ao Senhor nessa oração: perdoa os meus pecados, ó Pai. Perdoa os pecados dos meus irmãos aqui. Lava-nos no teu sangue mais uma vez. Mais uma vez eu me arrependo dos meus pecados. Mais uma vez eu quero dizer aqui, Senhor, eu creio no Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Faça isso também, meu irmão. Ah, Jesus, ouça as nossas orações aqui. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor para viver uma vida diferente, Senhor. Queremos viver uma vida santa e uma vida piedosa, enquanto aguardamos o Senhor voltar. Ó Deus, quebranta cada coração que me ouviu nessa noite. Livra cada um deles da incredulidade, da condenação eterna. O Senhor veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Salva aqueles que ouviram a tua palavra aqui nessa noite. Salva aqueles que ouvirão essa palavra em outro tempo, Senhor, porque há poder para salvar no Evangelho, meu Pai. Nós oramos, pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.